Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Molnar, sou daqui do Repórter Guaibense e hoje, domingo, não quinta-feira, mas domingo, nós vamos fazer uma live especial do Papo Guaibense sobre fotografia. Nossas lives é comum estar nas quintas-feiras, mas por uma data especial, por um mês especial que começa, que é o mês da fotografia, né? Nós resolvemos fazer uma live especial. Durante esse mês, o Museu Carlos Nobre, Museu Municipal daqui do município de Guaíba, vai estar participando vai estar realizando uma exposição fotográfica com fotografias e imagens do Guaíba Foto Clube. E hoje, para estrear, hoje para nós conversar, né? Errei aqui, tem a Marina Antoati, museóloga do Museu Carlos Nobre, tem o Anderson Paz, fotógrafo profissional formado em fotografia pela Faculdade UBLA. Não errei, Anderson. E a Beth Neves, vice-presidente do Guaíba Foto Clube. Antes, deu problema com a Beth, está vindo? Voltou. Para começar, eu queria passar a palavra para vocês três, para se apresentar, para nós conversar, começar o nosso bate-papo, e vai durar 1 hora e 10, sobre essa nossa paixão, né? Essa fotografia está no sangue, principalmente para nós três, eu, a Beth e o Anderson. A Marina também trabalha com fotografia de modo dos museus, né? Então, vamos começar nosso bate-papo. Anderson, pode se apresentar primeiro? Então, meu nome é Anderson Paz, né? Eu me formei em 2017 pela UBRA. Trabalhei com eventos e acabei indo mais para o fotojornalismo. Hoje eu trabalho com esporte, faço fotojornalismo de esporte e olhares fotográficos, né, em geral. Acho que é isso. Não consigo viver só da fotografia por enquanto, mas um dia a gente chega lá. Marina? Olá! Para quem não me conhece, eu sou Marina, eu trabalho no museu há 6 anos já, 6 anos e pouco. Peço desculpa para vocês, mas o meu companheiro Alfredo também quer participar aqui, então ele vai estar aqui junto, provavelmente, não tem jeito de tirar ele daqui. Enfim, eu quero muito agradecer ao Pedro pelo convite, agradecer ao pessoal do Fotoclube aqui na presença do Pedro e da Beth, enfim, com uma galera que a gente já trabalha junto desde que eu tô lá, né, há 6 anos, é uma parceria Museu Guaíba Fotoclube de longa data. Eu estou muito feliz que a gente pode considerar essa aqui a nossa abertura oficial, né, da exposição. Enfim, e também tipo, o Anderson, que a gente trabalhou junto lá nos idos de alguns anos atrás. Né, vamos deixar para lá quantos anos? Mas, enfim, estou muito contente de estar aqui. Espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre fotografia. Obviamente que eu estou muito longe de vocês nesse assunto, nesse aspecto, mas que a gente consiga, mas tomara que eu consiga contribuir de alguma forma. Beth Neves. Beth? Eu agora deu, pode falar. Deu? Deu. Tá. Então, boa noite. Quem nos assiste, eu fico muito grata de poder estar participando, apresentando aqui o Guaíba Foto Clube. Eu sou jornalista, mas atuei como fotojornalista durante muito tempo, porque nas redações do interior a gente faz texto, fotografia, né, em muitas coisas. Eu participo do Fotoclube há uns 5 anos, quando eu comecei, então, a dar um aspecto mais criativo para a fotografia.
que sempre foi a minha paixão. O Fotoclube, ele existe há 19 tem objetivo de todos que integram o grupo. Os passeios, a interação, a coletividade, a troca é o que nos une. E o interessante é que a Beth, para quem não sabe, Beth está tendo problema na internet. Deu? Quando a Beth fez isso, eu já quero começar com um bate-papo sobre a nossa fotografia. Eu queria saber, Anderson, para ti, o que é a fotografia, né? Da onde surgiu essa paixão por essa arte, tua história na fotografia? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, eu sempre gostei muito de fotografia desde a época do filme, então, de alguns anos para trás, não comentamos anos, mas eu nunca me vi fazendo fotografia até acontecer alguma coisa muito ruim na minha vida, então, algo que aconteceu me fez despertar mais a vontade da fotografia. Então, em 2014, na verdade, em 2013, eu comecei a fotografar, não mais como hobby, mas como vontade de virar profissional mesmo. Fiz um curso de inicial, assim, de fotografia na URGS, na Fabico, e em 2014 ingressei na UBRA para fazer o tecnólogo, mas desde sempre eu gostei muito da fotografia. Eu só não sabia onde me encaixar na fotografia, então sempre eu gostei muito de sair para a rua e fotografar. Eu tenho um amor incondicional pela fotografia e por Guaíba, então tenho bastante tenho bastante oportunidade de fotografar aqui na cidade e gosto muito disso. Beth, quer falar um pouco sobre teu amor, sua dedicação à fotografia? Tá desligado o teu fone. Domando a tecnologia aqui. Quando iniciou a pandemia, eu comecei a arrumar uns álbuns de fotografias antigos e até eu escrevi uma crônica que o Valmir publicou e que mostra, e lá eu relato, né, o início do meu gosto pela fotografia foi aos 15 anos, já faz bastante tempo, né, gente? Então é um amor de muito tempo. E eu acabei entrando na faculdade de jornalismo bem mais motivada pela fotografia do que pelo texto. Embora os caminhos tenham me levado mais para o jornalismo gráfico, a paixão pela fotografia, ela sempre norteou a minha vida, né? Bem mais como hobby do que como profissão mesmo. Né? Mas, embora eu tenha feito alguns casamentos, eventos, coisas assim, mas mais assim de forma ocasional. E no Fotoclube foi onde eu encontrei, assim, onde eu pude dar vazão realmente como hobby. Né? Então, né, no Fotoclube eu me dedico bastante, a gente ajuda na organização dos eventos, dos passeios, dos concursos, das atividades, dos projetos, né? O Fotoclube ele tem tido um crescimento bastante grande nos últimos anos em termos de representação e de participação junto à comunidade, e isso assim só me alegra, né? Só me motiva ainda mais. Depois, na sequência, a gente vai falando dos projetos, né, Pedro? Não quero tomar muito tempo aqui, mas tu vai conduzindo aí. Temos projetos em andamento, projetos bonitos que nós já fizemos, né? Marina, tu quer complementar um pouquinho sobre o que tu tem de paixão pela fotografia? Tu deve trabalhar não só com o Guaíba Fotoclube com a fotografia, mas tu efetivamente
mensalmente um trabalho com fotografia dentro do museu ou em outros museus que tu conheça por aí no Brasil, tanto em vários cantos do Brasil. Sim, então, a gente estava falando um pouquinho antes, né? Eu não sou especialista em fotografia, eu não lembro se na faculdade, no mestrado, eu fiz alguma disciplina específica sobre a fotografia, ainda que, obviamente, né, a fotografia é um elemento muito importante, né, para a construção da memória da nossa história, enfim, né, da nossa memória coletiva, da nossa memória, enfim. Lá no museu, assim, a gente, né, apesar de eu não ter feito diretamente, assim, então por isso que eu falei, né, eu não sei se eu sei falar tecnicamente sobre questões da fotografia. Entretanto, lá no museu a gente tem um acervo muito importante de fotografia da história de Guaíba. E nós trabalhamos assim, né, com o Fotoclube, né, desde que eu tô lá, todos os anos, sempre. Uma das primeiras exposições de curta duração que a gente fez na época foi com o professor Valmir, então nós convidamos para que eles fizessem uma exposição dele, das fotografias dele. E recentemente, outra parceria que nós fizemos lá no museu foi com o grupo Histórias de Guaíba do Facebook, acredito que vocês devam conhecer, né, que a gente conheceu o Márcio alguns anos atrás, ele foi lá no museu falando do projeto e tal. Nós cedemos várias fotografias logo de saída, né, então algumas das fotografias do grupo são do museu, são do acervo do Museu Carlos Nobre, né, não todas, né, não são todas, né, não, o acervo todo não está lá no Guaíba, no Histórias de Guaíba, perdão, mas sim, a gente trabalha diretamente, seja com o nosso acervo, seja com as parcerias, muitas exposições fotográficas, porque a fotografia é um suporte muito importante para a gente se vê nela, né, a gente consegue compreender a nossa história, principalmente do século XX, né, enfim, então a gente consegue compreender a nossa história de forma mais palpável não é a palavra, mas talvez de forma um pouquinho mais concreta a partir da fotografia. Então eu trabalho muito com esse suporte, com esse tipo de acervo. Antes de nós entrar na parte das fotografias em museus, das exposições fotográficas, grandes exposições fotográficas em museus, tanto presencial, né? Mudou muito o estilo de mostrar fotografia, mostrar os trabalhos em museus com essa quarentena, com essa pandemia. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para a Beth, né? A Beth me falou sua paixão de fotografia desde o tempo analógico, né? Como tu vê essa diferença? Pegou bem na época, Beth, que houve essa transformação do analógico para o tecnológico. Como tu vê isso? Eu lembro que tinha que comprar filme para tirar uma foto, tinha que ser um pedaço do filme. Eu gosto da tecnologia, né? Eu amo a tecnologia, eu acho que facilitou bastante. Eu sou da época que aprendeu fotografia visualizando, né, o filme. Eu tive um laboratório de revelação de fotografia em casa, assim, por puro amor, né? Então aquilo assim da imagem surgindo ali nos líquidos ali, nitrato de prata e coisa e tal, assim, eu adorava isso. Eu acho que, assim, claro, foi uma época bonita, tudo, mas eu acho que hoje as máquinas, o que elas nos oferecem de praticidade é fantástico. Eu sou, por exemplo, num período, eu lembro como assessora de imprensa, tendo que ter um dispositivozinho que a gente pudesse cortar o filme, porque a gente ia fazer um evento, digamos, no dia do fechamento do jornal e não tinha terminado de bater as 15 poses, né? Então a gente ia lá, cortava o filme, revelava, pegava aquele restante de filme, botava na máquina de novo, torcia para que desse para o próximo evento. Então era essa luta, assim, né? Numa época em que já se precisava de um pouco mais de agilidade.
Então, hoje em dia, meu Deus, né? Tudo muito mais fantástico. E os recursos que as máquinas, até mesmo as amadoras, as de celulares, hoje elas nos proporcionam, é fantástico. A máquina profissional, ela tem recursos assim que a gente, nossa, nem consigo usar todos da máquina, né? Então eu vejo assim com bons olhos. Eu gosto de tudo que é antigo, assim, como uma forma da gente saber que aquilo existiu e fez parte da vida da gente. Mas eu sempre gosto daquilo que torna a vida da gente mais prática. Anderson, quer complementar alguma coisa? Eu acho que né, a tecnologia, sem dúvidas nenhuma, ela melhorou muito a fotografia. Lógico que dá aquela nostalgia de sei lá, a foto no filme e tal. Mas a possibilidade que a gente tem hoje é gigantesca, gigantesca. Pego como exemplo os jogos de futebol que eu acabo fotografando. Eu tirei a foto agora, daqui a 10 segundos ela já vai estar no site. 10 segundos eu estou exagerando um pouquinho, mas é muito rápido. Tu tira a foto, legenda e já manda. Então é muito rápido. Tem câmeras que a tecnologia já consegue tirar a foto e já mandar direto da câmera para a agência, para o editor editar e já botar a legenda e mandar para os jornais. É muito. Eu gosto muito da tecnologia. É lógico que a nostalgia de tu fotografar em filme de tu revelar a tua própria foto, mas a tecnologia melhorou muito a qualidade e a agilidade da fotografia. Quer falar alguma coisa, Marina? Só que eu pensava enquanto vocês falavam sobre isso, que acredito que também a tecnologia democratizou o acesso à fotografia, né? Enfim, quando a gente pensou nisso, né, tipo, a gente acaba pensando muito sobre isso, porque a fotografia faz parte da vida de todos nós, desde que a gente é criança, né? Enfim, e imagina, tipo, enfim, né, não vou aqui dizer a minha idade, mas eu tenho relativamente poucas fotos de quando eu era criança, né, a gente tinha... enfim, né, não era tão fácil o acesso à fotografia, e hoje em dia o acesso todo mundo se vê, né, todo mundo tem, sei lá, eu acho que hoje em dia uma criança de 1 ano tem mais fotos do que eu tive a minha vida inteira. Então, acho que hoje em dia o acesso à fotografia, a tecnologia facilitou muito o acesso à fotografia, e acho que há equipamentos de boa qualidade, como a Beth estava falando, né? Nesse tempo, há 1 mês atrás, eu fiz, o repórter Coibense fez uma matéria sobre o Coaí Fotoclube, que fez concursos internos referentes à quarentena e às máscaras. É uma adaptação à nova realidade que nós estamos vendo, como analógico foi para o tecnológico, nós paramos de tirar foto na rua e estamos tirando foto dentro de casa, né? Então, o primeiro tema foi quarentena e o segundo tema foi máscaras. E eu trouxe aqui umas fotografias desse acervo, dessas exposições, desse concurso interno Fotoclube. Enquanto eu peço que a Beth explique um pouco como foi essa experiência de todos do Fotoclube se desafiar, sendo uma maneira de tirar fotografia nessa época que nós estamos vivendo agora. Sempre eu ressalto que a minha gata, eu ressalto que os integrantes do Fotoclube, ele já passaram pelo Fotoclube mais de 300 pessoas, mais de 300 participantes. Mas existe um grupo que ele fica, que ele é meio que eterno, essa é minha também. E então a gente sente falta, a gente criou um vínculo muito importante de amizade, de companheirismo. E quando iniciou a quarentena, a gente ficou, não, mas
sabe? É claro que todos nós temos várias outras atividades sociais, enfim, mas aquele vínculo com os integrantes, com o grupo, ficou faltando. Aí nós fizemos uma reunião e resolvemos que nós iríamos manter o concurso interno, que seria então a única atividade que nós manteríamos nesse período, porque fotografia a gente pode fazer de tudo, né? De qualquer momento, de qualquer situação. E aí que nós, então, desafiamos, né, os fotógrafos a que fizessem fotos da sua casa, do seu olhar, da sua janela. E esse primeiro concurso, ele nos pegou naquele primeiro impacto, que foi ali março, abril, e foi aquele período assim que a gente realmente, eu acho que quem pôde ficou em casa mesmo, né? Então nós tiramos fotos de dentro de casa, da janela, do pátio, né? Uma forma de desafiar as pessoas a continuarem com essa atividade. E tanto que foi o único, agora a exposição virtual é a nossa segunda atividade neste ano, né? Porque os passeios nós cancelamos, os projetos estão pausados, então nós estamos só com os concursos internos. Essa sou eu, fotografada por meu filho. Então, são as duas atividades que o Guaíba Fotoclube tem mantido nesse período da quarentena, são os concursos internos e a exposição virtual. A Mítia, devidamente... Peti, tu falou, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Tu falou do teu filho, tu inseriu teu filho dentro do fotoclube, a paixão dele também pela fotografia, né? Como é esse contato entre vocês dois, tu e o Marcos falando de fotografia, os dois gostando da mesma arte? Eu acho maravilhoso. É maravilhoso. E foi completamente inesperado, porque ele fazia algumas fotos com celular ou com uma câmera amadora, daquelas que a gente deixa de lado, assim, desde pequeno. Mas ele, assim, nunca demonstrou tanto interesse. Quando nós tivemos uma palestra do Marco Silveira, que ele ofereceu um curso, que eu também acabei fazendo esse curso, porque eu fiz porque quando mudou ali da analógica para a digital, eu senti um pouco do impacto, assim, né? Porque no início eu não consegui dominar todos aqueles recursos que as câmeras traziam, e eu batia basicamente no automático, num primeiro momento, né? Mas aquilo me incomodava, porque eu gostaria de conhecer realmente a fotografia como eu conhecia antes, né? E aí eu disse, não, eu vou fazer esse curso com o Marcos Silveira para mim dar esse passo, né? Fazer essa transição. E convidei o Marcos na época, acho que ele tinha 14 anos, nem me lembro quantos anos ele tinha, ele era bem novo. Eu disse, quer fazer o curso? Ele, vou fazer, fez assim, sem propósito. E desenvolveu o gosto, né? E o Marcos, ele tem fotos muito boas, assim, ele tem um olhar próprio, é diferente do meu, mas ele gosta mais da foto macro, enfim, assim, e depois também nós acabamos investindo também em edição, né, que é uma questão que eu não sei se o Pedro quer que eu fale agora, mas posso falar mais tarde, se eu estou me entendendo, que eu acho que a edição... Pode ser? Agora? Pode falar. Que com essa transição toda do analógico e digital, chegou um momento assim que as câmeras elas realmente fazem fotos muito lindas, mas quando a gente ama a fotografia, a gente enxerga a cena de uma outra forma, ainda um pouco diferente das outras pessoas, e às vezes a câmera não registra aquilo que a gente sente com relação à cena, né? Então eu digo assim que a edição da fotografia ela veio complementar isso. A gente coloca ali na edição aquela cena que a gente viu. E às vezes eu ainda digo, né, quando alguém diz, mas eu não vi isso, eu disse, olha, eu vi com os olhos da alma, eu sinto muito que tu não viu, mas eu vi assim. Então, às vezes a gente incrementa, coloca, agrega, né, valores àquela fotografia ali, de acordo com aquele sentimento, né, e o Marcos também está vindo por essa linha, por enquanto para ele é só amador, eu não sei se ele acha que vai ser,
mas é muito gratificante, assim, a troca que a gente faz constantemente. Anderson, completa. Quer complementar? Então, só voltando um pouquinho ali que ela falou que a Beth falou das fotografias dentro de casa, eu acho que isso foi uma coisa meio geral de todo mundo que gosta de fotografia, né? Todo mundo não queria, não tinha como sair de casa e tinha que arranjar uma maneira de fotografar. E eu não fui diferente disso também, eu fiz bastante foto dentro de casa, eu botei uns vídeos lá no YouTube lá também das fotos que eu fiz, autorretrato, retrato, usei a Juliana aqui como modelo. Então a gente reinventou algumas coisas, né? E a questão da edição também é uma coisa que na fotografia analógica era uma coisa um pouquinho mais complicada de ser feita, né? Bem mais trabalhosa. Hoje em dia, não que não seja tão trabalhoso quanto antes, mas se tu se dedicar um pouquinho e estudar, tu consegue tirar proveito dos softwares aí, softwares até gratuitos, que tu consegue fazer com que tua foto fique do jeito que tu viu no teu coração, na tua alma. É isso. Marina, a fotografia mudou, né? Mas como a fotografia mudou nesse tempo de quarentena, os trabalhos dos museus também mudaram, né? Antes tu falasse da nossa exposição de hoje, a exposição online, eu queria que tu falasse um pouco da procura dos visitantes pelos museus, principalmente naquelas exposições de fotografia, exposições fotográficas. Há procura por essas exposições? Então, aqui a gente tem alguns temas bem complexos. Enfim, vou começar pelo o que eu tenho mais domínio. Mentira, não tenho tanto domínio assim, porque agora está todo mundo aprendendo como é que a gente vai se rearranjar, né, nesse período de pandemia e no pós-pandemia, como é que a gente vai fazer. Os museus trabalham para o público, né? Então, e a gente, num primeiro momento, fechamos, né, lá no Museu Carlos Nobre, assim como todos os outros museus fecharam, sei lá, né, os museus mais famosos do mundo ficaram fechados, acho que pela primeira vez, ou, sei lá, né, em muitos anos, enfim. Então, a gente, enfim, né, todo mundo fechou e começou a pensar, bom, e agora uma semana, duas, e aí agora a gente já tá, não sei, muitos meses. E aí logo a gente entendeu que nós precisávamos nos reinventar para que a gente consiga cumprir a missão do museu, né, do Museu Carlos Nobre lá especificamente. Então a gente começou a pensar como é que a gente ia usar a internet para a gente conseguir comunicar nosso conteúdo, como é que a gente ia fazer, de fato, que o museu cumpra a missão nesse período em que nós estamos fechados ao público, né. Então, logo a gente conseguiu organizar, a gente manteve a Semana dos Museus, né, que é um evento que acontece há alguns anos, né, um evento proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus. Nós mantivemos, pensamos em algumas atividades, lançamos um projeto que a gente convida os usuários do museu a contarem um pouco as histórias dos seus objetos. Fizemos algumas visitações virtuais, assim, né, umas visitações mediadas ali, a gente fez como se fosse, a gente fez alguns vídeos das exposições de longa duração lá do museu e disponibilizamos, e enfim, né, então, e desde lá nós viemos trabalhando, nós conseguimos também organizar abrimos uma nova rede social, né, um Instagram que nós não tínhamos até então, e a gente tem pensado muito de que forma a gente vai construir um conteúdo que faça sentido dentro das redes sociais, né, não seja só mais não seja só mais uma rede social mesmo. Enfim, sobre as exposições, enfim, o Pedro caiu, mas eu vou seguir falando, eu acho, né? Não sei se você tem alguma outra sugestão. Ele foi pegar uma água. Bom. Bom, eu falava perdão, não vi. Com relação às exposições, olha, o público das exposições varia bastante. Então, assim, existem algumas exposições
que tem muita procura, e aí eu me lembrei muito quando o Pedro mencionou, tipo, né, pra gente falar sobre que as exposições fotográficas, até fui pesquisar aqui, mas eu acredito que talvez a exposição de fotografia que mais tenha chamado o público foi o Sebastião Salgado, que nós tivemos aqui em Porto Alegre em 2014, já faz bastante tempo, mas essa foi uma exposição muito famosa, muito grande, eu não consegui ir, que inclusive foi no ano que eu vim trabalhar aqui em Guaíba, enfim, né, a exposição acabou no dia que eu vim para cá. Eu não tive tempo de ir. Mas, enfim, então a gente tem muito esse apelo, assim, essa questão que grandes artistas eventualmente conseguem tem esse apelo midiático mesmo, assim, né, de conseguir trazer público, né, assim, então, via de regra, os museus têm, assim, uma média de público e, eventualmente, com alguma exposição que seja mais significativa, essa exposição dá um pico. Eu lembro de outra exposição que nós tivemos no Margs, mas essa faz bastante tempo, eu não vou nem lembrar, mas deve ter sido, sei lá, 2010, talvez. Não sei se vocês se recordam, mas era uma exposição que tinha vários artistas mais renomados, assim, então o Marcos teve que se readaptar. Então, aquela também foi uma exposição que teve um pico grande, assim, aumentou consideravelmente o público. Mas, sim, nós temos uma procura de, eventualmente, um público mais específico, eventualmente, um público que gosta mais, mas, certamente, esse tipo de apelo consegue movimentar mais, né, consegue chamar mais o público. Não sei se eu respondi. O Anderson quer complementar? Acho que essa questão de exposição, assim, a Marina falou perfeitamente tudo que tinha que ser falado. Acho que nessa época de pandemia tem que ser assim, né? As pessoas vão ter que se reinventar, vai ter que ter uma maneira diferente. Eu acho que o museu está se readaptando muito bem aqui em Guaíba, eu tenho acompanhado, está bem legal. Beth? Eu acho que a Marina realmente disse tudo, assim, nós ficamos contentes de saber que o museu está se adequando e como eu comentava com vocês antes, eu tenho até a impressão que vai divulgar bem mais o museu e suas atividades, né, aqui em Guaíba, para o público guaibense ou das cidades vizinhas, né, que visitam Porto Alegre, que claro que eu acho que nada tira aquele prazer de tu entrar no museu, quem gosta, né, é um prazer imenso, assim, aquele cheiro, aquela disposição dos móveis, das coisas antigas, é tudo, eu curto muito, mas o virtual, ele, sem dúvida, está ganhando seu espaço, eu acho que veio para ficar, sem dúvida. Marina, vamos falar da nossa exposição que estreia essa semana no Museu Carlos Nobre? Vamos. Enfim, então, essa semana a gente começa a 16ª exposição do Guaíba Fotoclube. Vejam só, então, 6 anos já corridos meus aqui, já de parceria com o Guaíba Fotoclube e o Museu Carlos Nobre. Então, nós pensamos, assim, né, em fazer, como é que nós íamos fazer essa exposição de forma virtual. Não, né, de novo, assim, a gente é uma parceria que vem de muitos anos e a gente tem tentado manter o nosso calendário, né, de atividades. Então, essa é uma atividade que a gente já sabe que no mês de agosto a gente vai ter a exposição do Guaíba Fotoclube. Então, nós conversamos com alguns sócios, né, assim, com a Mara, a Beth e o Pedro, e definimos, então, que a primeira semana a gente vai expor fotos que os sócios tiraram de patrimônio, né, não necessariamente fotos de patrimônio guaibense, mas de outras regiões também, né, acho que até a Beth pode complementar mais do que eu, assim, né, e aí a gente vai ir divulgando ao longo da semana. Então, fotos de 13 sócios nesse momento, todas essas fotografias voltadas ao patrimônio, né? E aí depois a gente faz uma pequena pausa ali de uma semana, porque daí nós temos a Semana do Patrimônio aqui em Guaíba, e depois nós retomamos com
com a segunda parte da exposição do Goiaba Fotoclube, e aí essa segunda parte da exposição daí vai ser com as fotografias mais pontuadas dos sócios. Estamos empolgados lá, tipo, para começar a semana de uma vez, porque para começar a exposição, né, está bem bonito, a gente já começou. Acompanhe nas redes sociais lá do Museu Carlos Nobre, que está bem bonito. Hoje a gente já deu pontapé inicial lá de abertura, né, então já demarcamos lá a abertura da exposição e a gente vai largando aos pouquinhos as fotografias para a gente também ter um pouquinho do elemento surpresa, já que a gente pode ter esse elemento, assim, na rede social, né, que, tipo, se a gente tivesse uma abertura, a gente ia ver todas as fotos de uma vez só, né, se a gente tivesse presencialmente lá. Mas como nós estamos, assim, à distância, a gente vai jogando, assim, vai liberando as fotinhos aos poucos, né, para o público ter também um gostinho do que vem pela frente. Pet, quer complementar? Então, essa é a nossa 16ª exposição junto com o museu. A nossa primeira exposição, em parceria com o museu, ocorreu em 2002, um ano depois da nossa fundação. Aí teve alguns anos que, por algum motivo ou outro, não teve e tal, mas essa é a 16ª. Essa exposição, essa primeira, na verdade, vão ser duas, né? Na verdade, o Fotoclube, este ano, ele vai participar com 2 exposições no mês de agosto. Nessa primeira quinzena é sobre o patrimônio histórico. Essas fotos, elas são resultantes de uma caminhada fotográfica que nós fizemos no ano passado, durante a semana, durante o período ali do patrimônio histórico. Então, um grupo nosso, né, de associados, e fizemos uma caminhada pelos principais pontos turísticos de Guaíba. E já, na verdade, era o segundo ano que a gente fez essa caminhada neste período. E aí fizemos um concurso interno, então, com essas fotos, e essa exposição é resultado, então, deste concurso interno das fotos do patrimônio histórico de Guaíba. Como nós podíamos, pela exposição virtual, podíamos apresentar 5 fotos do nosso concurso, composto por 3, quem quisesse poderia contribuir com mais 2, que não tenha participado do concurso, mas que quisesse contribuir. Então, na verdade, é isso. Assim, são contribuições, né, do acervo do Guaíba Fotoclube em homenagem ao patrimônio histórico. Daí, na outra semana, né, na segunda quinzena, são as fotos mais pontuadas, às vezes com cursos. Tá tendo problema, eu acho. Eu acho que é Pet. isso. É isso, Pedro? É mais isso. algum? É isso, pessoal. Tô vendo você. Eu acho que é Não, isso, né? não. Eu acho que deu. Nós estamos chegando ao fim da nosso bate-papo, mas antes eu tenho umas perguntas para fazer e eu quero começar com o Anderson sobre o mês da fotografia, né? Esse é o mês da fotografia, nós temos muitas coisas para comemorar no mês da fotografia, né? Então, eu quero que tu fale um pouco, Anderson, desculpa. O que nós temos para comemorar nesse mês significante para o nosso movimento da imagem. Então, sempre é importante salientar, né, que a fotografia passou por muitas batalhas aí, a gente está tendo mais uma agora, né, a questão do fotojornalismo na rua, tem muita gente aí se expondo e tal, mas registrando a história, né, e eu acho que, especificamente nesse ano, é isso que a gente tem mais que, eu não sei se a palavra é comemorar, mas de tudo que a gente já passou e chegou agora, né,
é mais a questão de ver o poder eu não estou encontrando as palavras, eu fico meio nervoso. De registro de história mesmo, da bagagem que a gente está tendo agora. Nesse momento, a gente está vivendo um momento histórico. Não é bom, mas as pessoas estão se expondo e fazendo o possível para registrar isso. E eu estou acompanhando nas redes sociais, tem muita coisa nova acontecendo, muita coisa nova que está acontecendo justamente por causa da pandemia. Então, é um ano especial e um mês da fotografia que tem que ser bem salientado e pontuado esse ano de 2020. Beth? Sobre qual mesmo questionamento, Pedro? Eu fiquei um pouco fora do ar ali, eu acho. A pergunta foi o que nós temos o que comemorar nesse mês da fotografia, no mês da fotografia. Eu comemoraria a grande adesão das pessoas à fotografia, né? Eu acho que isso da fotografia ter sido democratizada, eu acho que só agregou até mesmo para os fotógrafos profissionais, porque eu entendo que no momento que muitas pessoas façam fotos e busquem recursos, eu acho que cada vez mais o fotógrafo profissional precisa ir atrás de um diferencial, né? Então, eu entendo assim que é uma corrida que só agrega, né? Então, o que eu vejo de positivo na fotografia é justamente isso. Para mim, assim, quanto mais pessoas gostarem da fotografia, eu me sinto mais gratificada. É isso. Marina. Então, pois é, eu não saberia dizer, na verdade, mas eu acho que o Anderson tocou num ponto muito, muito importante. Eu acho que a gente está vivendo um período extremamente complexo. Enfim, eu tinha pensado antes, quando a gente, né, acordou de fazer essa live aqui, eu tinha imaginado de falar sobre a questão da fotografia enquanto elemento de construção de uma memória social, enquanto elemento de construção de uma memória coletiva mesmo, né? Eu lembro isso, logicamente, assim, vamos aqui ser conservadores e vamos dizer que de metade do século XX aproximadamente para cá. Então, a gente consegue relembrar várias passagens da nossa história através da fotografia, né? A gente consegue, se a gente retomar lá, de fato, ali, o inicinho da segunda metade do século XX, se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente lembrar dos campos de concentração, a gente tem imagens muito características que provavelmente venham à nossa lembrança. Logo depois disso, nós temos as imagens do pós-guerra, nós temos uma imagem que eu lembrei e eu não consegui ir atrás da referência certinha para dizer, mas daquela menina asiática correndo depois de uma bomba, eu não vou lembrar se era uma bomba, eu acredito que foi no Vietnã. Guerra do Vietnã. Do Vietnã, né? Sim. Enfim, no Brasil, por exemplo, nós temos algumas imagens que também são muito características, né? Então, principalmente de um período conturbado da nossa história, que foi o período da ditadura militar, né? Então, que nós conseguimos ver também imagens que eu pensei, né? Que são imagens que me vêm à memória também, que são, por exemplo, as fotografias da Marcha da Família, que eu nem lembro como é que era o nome daquela marcha, mas que foi um dos fatores ali que popularizaram a questão do início da ditadura militar. Nós temos depois uma imagem de estudante apanhando na cidade de São Paulo e temos, por fim, a imagem do
suicídio, entre aspas, do Vladimir Herzog. Todas essas fotografias que eu falei aqui, citei aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês visualizaram essas fotografias que eu estou falando aqui. Todas elas fazem parte da nossa construção social, né, do Ocidente. Enfim, então eu acho que nós estamos vivendo num momento em que os jornalistas, os fotojornalistas, são atacados na rua por fazer o trabalho deles. Então, assim, acho que se por um lado nós estamos conseguindo democratizar o acesso à fotografia, acho que todo mundo consegue fazer umas fotos mais ou menos, hoje em dia, né? Não comercial, obviamente, mas eu duvido que não tenha alguém que não tenha uma foto, uma paisagem bonita no celular, hoje em dia, com os celulares que nós temos, enfim. Se por um lado, então, democratizou, e como eu mencionei também, hoje em dia uma criança de 2 anos tem um book infindável feito pelos pais e por fotógrafos profissionais, porque acredito também que popularizou, né, acredito que fotógrafos profissionais de retratos, acredito que também tenham, né, nós temos um maior número desses profissionais atuando. Se por um lado nós temos isso, por outro lado nós estamos vivendo um período em que esses profissionais que trabalham com cultura, com história, com memória, com informação, têm que fazer um exercício, às vezes, tipo de proteção da vida, quase. Então, acho que é um momento, sim, de refletir, assim, né, obviamente, eu sei aqui que a gente, via de regra, trata a questão do Guaíba Fotoclube, principalmente, tipo, do ponto de vista mais artístico, e tenta falar sobre isso de um ponto de vista mais leve, mas eu acho que talvez seja interessante a gente tocar nesse ponto aqui que, enfim, que também é um período de reflexão, né? Por que será que a gente não está conseguindo... Por que será que os jornalistas não estão conseguindo trabalhar em paz? Sabe? É só, sei lá, não sei, fica aí. Fica aí. Olha que tem 2 jornalistas aqui, hein? Não é só eu. 3. Tem o Anderson também, que é fotojornalista. Desculpa. Pessoal, quer cumprimentar alguém, Pet ou Anderson, sobre essa palavra, esse discurso da Marina, que eu achei excelente. Maravilhoso. Maravilhoso. Ela tocou esse lado, assim, da questão mais do fotojornalismo mesmo, né, mas também do fotógrafo de retrato, digamos assim, que deixa registrado ali a vida da pessoa, né. O fotojornalista, claro, ele registra mais os aspectos sociais, enfim, a notícia, mas eu acho que aquilo que está fotografado está eternizado. Esse é o meu pensamento, né? Seja o que for, de bom e de ruim. Claro que no fotoclube a gente procura, né? A gente dá mais vazão a essa veia artística, mas eu, Pedro, Valmir, ali no fotoclube, a gente tem essa trajetória de fotojornalista, né? Então, às vezes a gente não resiste a fazer uma fotinho da realidade nua e crua, né? E que é muito importante, às vezes ela não tem beleza estética, mas ela tem um conteúdo informativo, assim, inigualável, né? Então, é perfeita a tua fala, Marina, muito, muito legal. Então, não tem nem que colocar, faço minhas as palavras da Marina. Perfeito. Então, gente, que bate-papo mais delicioso esse de nós 3, de nós 4, né? Tem eu aqui, mas hoje eu só estou mediando, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, né? Vocês sabem, mas hoje eu sou um cara que sou mediador entre esses 3 hiper mega profissionais que são vocês. Então, vou deixar aqui um espaço final para a nossa despedida dessa live. Lembrando, peço para a Marina e para a Beth lembrar do nosso mestre da fotografia do Guaíba Fotoclube, junto com o Museu Carlos Nobre, e agradeço imensamente vocês 3 por estar aqui. Lembrando também, os nossos patrocinadores do Repórter Guaibense, eu quero mencionar eles, aquelas pessoas que confiam no meu trabalho.
que é a Multilar, tudo pelo celular e sua vida, a JR Comercial de Aço, o Posto Massone Varejo Mobilidade e Conveniência, o Tá Com Fome Pet Nutier e o Localnet. É rápido, é Localnet. É rápido, é fácil, é Localnet. Então, pode deixar a mensagem de despedida, Beth. Gratidão por ter participado, ter tido a oportunidade. Lembrar o pessoal que nós vamos estar divulgando nas redes sociais, Facebook, Instagram, tanto do Guaíba Fotoclube, como cada sócio também vai fazer a sua divulgação, né, ao mesmo tempo, e também o museu. Então, para que o pessoal prestigie, comente, crie engajamento, né, compartilhe, enfim, porque tudo isso é novo para nós também, a gente precisa desse retorno do público para saber que linha a gente também vai seguir, né, até durante a pandemia e depois. Então, que o pessoal participe, que nos prestigie. É isso. Obrigada. Marina? Então eu quero de novo agradecer o convite, dizer que eu e o pessoal todo que trabalha lá no museu estamos muito contentes de conseguir fazer essa exposição acontecer. Lógico que a gente queria estar presencialmente lá, né? A gente queria estar agora talvez confraternizando pessoalmente lá no coquetel de abertura, mas enfim, assim, eu quero agradecer, eu preciso citar aqui os meus colegas que estão comigo lá pensando na exposição. Então, a Bruna e o Wesley, que trabalham mais diretamente comigo no Museu Carlos Nobre, o pessoal da comunicação, o Felipe, a Mônica, o Elivelto, o Isaac, enfim, todo o pessoal está nos ajudando muito a pensar nessa exposição. A minha chefe, secretária Cláudia Mara, que, né, abraça essa ideia também há bastante tempo, enfim, né, todos esses anos aí que a gente está fazendo a exposição. E, de novo, eu convido todo mundo a acompanhar o trabalho do Guaíba Fotoclube, a exposição que vai ficar muito bonita. De novo, a gente queria que fosse presencial, mas ela vai acontecer. E Museu Carlos Nobre acho que é @Museu Carlos Nobre, parece que é assim, né, os jovens podem me dizer como, mas eu acho que é isso, acho que é @Museu Carlos Nobre, tanto no Facebook quanto no Instagram, e acompanhe lá, vai estar bem bonito, vai estar bem legal, a gente está muito empolgado com a exposição. Anderson? Queria agradecer muito ao repórter guaibense, ao Pedro, pelo convite. Eu não sou muito de falar na frente da câmera, eu sou mais de atuar por trás dela. Então, peço um pouco de desculpa até se eu me enrolei com as palavras. Eu não posso dizer a mesma coisa. Eu até me arrisquei algumas vezes, assim, fazer alguma coisa, mas no meu lugar é atrás da câmera mesmo, não tem como. É bem importante ter esse tipo de conversa, e é bem importante o que está acontecendo, né? Essa exposição digital é extremamente importante acontecer, mesmo que digital, e vamos acompanhar, vamos eu não sei, eu me perco nas palavras novamente, mas vamos acompanhar, vamos dar crédito à cidade e aos fotógrafos da cidade. O cachorro não para aqui no vizinho, não é meu, tá? O cachorro, enquanto vocês têm gatos aí, a Beth, a Marina tem cachorro. Tem cachorro aqui em casa, tem cachorro no vizinho, né? Então, gente, eu espero o Anderson no Fotoclube, né, Anderson? Tem isso, né? Há tempo nós estamos Pode contar. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima quinta-feira, às 19 horas, mais um Papo Guaibense do Repórter Guaibense. Até lá.